Nós fomos criados para o jardim. Deus plantou no Éden um jardim, encheu-o com árvores agradáveis para os olhos, para o paladar, colocou naquele jardim o primeiro casal. A sequência é bem conhecida. Houve a desobediência, foram expulsos do paraíso, e tendo sido expulsos do paraíso, tiveram de passar a cultivar uma terra decadente, cheia de espinhos. E Deus disse ao homem: do suor do teu rosto comerás. E assim foi feito. A humanidade passou a viver do suor do seu rosto. Mas uma pequena parcela descobriu que era possível viver do suor no rosto dos outros. E assim se fez também. Expulsos do jardim, nós criamos as fábricas industrializaram as guerras, e as guerras se encarregaram de transformar os jardins em campos de sangue e em campos de batalha. Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos. Quando Cristo veio ao mundo, dominava Roma, a maior máquina de guerra daquela época. Cristo viveu numa região rural, transitou de um povoado ao outro, e transitou de um povoado ao outro proclamando a sua mensagem de redenção. E com a sua mensagem de redenção ele fez brotar no coração humano novamente um jardim que não estava em Cafarnaum, Belém ou em qualquer outra região da Galileia, mas estava no coração humano. Um jardim que brotou no coração humano a partir da sua mensagem. Um jardim que recebia o orvalho da sua oração. Um jardim que tinha o seu amor como o sol que fazia com que as plantas florescessem e crescessem neste jardim. Porém, cultivar um jardim no coração humano é um trabalho extenuante, é um trabalho extremamente cansativo. Por isso Jesus teve sempre o seu refúgio na oração. Ele recorria à oração constantemente. Que o Getsemane, no Monte das Oliveiras, foi o seu refúgio de oração preferido. O lugar onde ele cultivava a intimidade com o Pai, o lugar onde ele falava com o Pai, o lugar onde ele buscava a força junto ao Pai para continuar cultivando este jardim no coração humano. E foi ali, no Getsemane, depois de ter celebrado a última Páscoa, que Jesus encontrava-se quando, falando na intimidade com o Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o texto bíblico nos diz que Jesus, curvado sobre o sol, naquela oração intensa, transpirava, e o seu suor transformava-se como que em gotas de sangue e banhava aquela terra. O jardim foi invadido. Judas beijou Jesus. Ele recebeu por isso 30 moedas de prata. Jesus foi preso, foi arrastado. Judas enforcou-se. Com aquelas 30 moedas de prata foi adquirido um campo de sangue que se transformou num cemitério. Parecia que o delicado jardim que Jesus começara a construir no coração dos homens por meio da sua mensagem, daqueles que ouviram e creram na sua mensagem, estava sendo devastado com a prisão de Jesus. Esse jardim começara a crescer o medo, a traição, a violência, a morte, plantas que eram conhecidas da humanidade, plantas que haviam sido cultivadas pela humanidade durante milênios, começaram novamente a florescer naquele momento da prisão de Jesus. Do jardim de Getsemane, nós somos levados ao Gólgota. Não há sol, não há o verde do jardim, não há a beleza da criação de Deus, tudo é cinza. Há um madeiro para lembrar que nós, humanos, nos especializamos em destruir os jardins de Deus neste mundo. Mas ali no Gólgota, naquele momento de maior dor, Deus começa a escavar, Deus começa a revolver a terra,
mas Deus olha para aquele solo com esperança e amor. Nós dizemos que aquele solo é maldito, Deus olha com esperança e amor e diz que aquele solo é bendito, e dali pode e haverá de brotar a vida. Deus fará brotar a vida daquele solo a partir de duas plantas, a partir do trigo e da videira. É quando o Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos vós, fazei isso em memória de mim. E quando ele disse: este cálice, o fruto da videira, este cálice é o meu sangue, bebei dele todas as vezes, fazei isso em memória de mim. Mas olhar para o solo, com a semente sepultada, esperar que ali brotará um jardim, é um ato de fé. Por isso, no texto que nós lemos, Maria Madalena foi ao sepulcro. O sepulcro estava vazio. Encontrou com Cristo ressurreto, mas em estado de choque não o reconheceu. Dirigiu-se a ele como se ele fosse o jardineiro. Ela não estava errada. De fato, Jesus é o jardineiro, mas o jardineiro da alma, o jardineiro do coração, aquele que faz brotar a vida e a esperança no coração humano. Mas Jesus não é só o jardineiro, Jesus também, a semelhança daquelas flores que se abrem antes que a primavera tenha chegado, Jesus também é aquele que ressuscita antes que a ressurreição final tenha vindo. Assim como as flores que se abrem antes da primavera anunciam que ainda não é primavera, mas a primavera chegará, a ressurreição de Jesus anuncia que a ressurreição ainda não veio, mas a ressurreição chegará. Por isso o apóstolo Paulo proclama para nós, dizendo: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias, como primogênito, como aquele que abriu o grande desfile da vida. Viver no poder da ressurreição. Viver no poder da ressurreição é saber que Deus está trabalhando esse campo exausto, esse campo árido que nós chamamos de história humana, para que a partir dele brote a vida. Viver no poder da ressurreição significa compreender e abrir-se para Deus, para que Ele possa cultivar aquele que é o jardim dos jardins, o coração humano. Viver no poder da ressurreição é viver na certeza que nada de bom cresce no coração humano sem a presença do amor de Deus em nós. Trigo e videira, pão e vinho, amor e entrega. Essas são as plantas eternas no jardim da ressurreição. Fiquemos em pé e oremos neste momento, consagrando ao Senhor a celebração da Ceia. Pai, damos-te graças porque a morte não é a última palavra. Damos-te graças, ó Deus, porque apesar de toda a destruição empreendida na história humana pelos atos dos seres humanos, em meio a esta devastação, a estes campos de sangue e de morte, Tu fazes com que a vida possa brotar. Nós te damos graças, ó Deus, porque em meio à aridez do Gólgota, Tu semeaste a vida. E Tu fizeste, ó Deus, levantar dentre os mortos Cristo Jesus, o primogênito, aquele que nos dá a garantia de que a ressurreição, que a vida, o amor, a fé e a esperança sempre haverão de triunfar sobre toda a morte, sobre toda a destruição. Agora, Deus, que nós celebramos esta ceia, nós trazemos à nossa memória a presença de Cristo, ao nosso coração a esperança que houve em Cristo Jesus, e pedimos-te, ó Deus, que a Tua presença em nós, que a Tua presença no nosso coração faça sempre brotar a vida, e que nós sejamos, ó Deus, por onde andarmos, cultivadores e cuidadores da vida. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar.